Você já se perguntou como seria o primeiro dia do fim? Não o caos, não as explosões, mas aquele momento silencioso em que o mundo simplesmente deixa de funcionar, porque ele não começa com gritos, começa com um barulho ainda mais assustador. Nada, sem energia, sem sinais, sem respostas. Apenas o tipo de silêncio que faz você perceber, tarde demais, que ninguém virá te ajudar. E é justamente nesse primeiro dia que quase todo mundo morre, não por falta de força, mas por tomar a decisão errada nos primeiros minutos. As pessoas congelam, hesitam, tentam seguir a rotina tentando desesperadamente manter viva a ilusão de normalidade. E é essa ilusão que mata. Porque quando o grid cai, o tempo se torna uma faca de dois gumes. Cada movimento conta, cada segundo importa. O instinto diz uma coisa, a realidade diz outra, e você precisa escolher qual voz seguir antes que o medo faça isso por você. E talvez o mais cruel seja que ninguém te prepara para esse início. Ninguém te diz que o perigo não é o frio, nem a fome, nem os saqueadores. É você. É a sua mente tentando negociar com o fim do mundo, enquanto o fim do mundo não negocia com ninguém. Mas existe um caminho. Existe uma lógica. Existem 5 decisões que determinam quem sobrevive e quem se torna apenas mais uma história perdida no primeiro dia. E tudo começa entendendo a maior mentira que as pessoas acreditam quando o sistema apaga. E antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa importante. Não por vaidade, mas porque isso realmente decide se eu continuo criando vídeos que podem literalmente te preparar para o pior dia da sua vida. Se esse tema já fez seu coração acelerar um pouco, se você já imaginou como reagiria no primeiro minuto de um colapso, então deixa um like agora, porque isso mostra para o YouTube que esse tipo de conteúdo precisa chegar em mais pessoas que não fazem ideia do que as espera. E me conta uma coisa nos comentários. Você já sentiu essa sensação estranha de que o mundo pode apagar num piscar de olhos? Eu leio tudo, e suas respostas guiam os próximos vídeos. É assim que eu sei o que realmente importa para você. E claro, se você ainda não é inscrito, se junta a gente agora. Esse canal é o espaço onde a gente transforma medo em preparo e caos em estratégia. Se o mundo algum dia falhar, que pelo menos você não falhe junto. Agora respira fundo, porque a primeira grande decisão começa exatamente aqui. O primeiro dia do fim não começa com explosões, sirenes ou manchetes. Ele começa com um silêncio estranho. Aquele tipo de silêncio que faz a sua pele perceber o perigo antes mesmo da sua mente aceitar. E é nesse instante, quando o grid morre e o mundo perde a lógica, que sua primeira decisão acontece sem aviso. Você olha em volta tentando entender se isso é só uma queda de energia ou o início real do colapso. Mas a verdade é simples e brutal. A maioria das pessoas perde tempo demais tentando explicar o que está acontecendo. E é aí que elas morrem. No apocalipse, hesitar é um luxo que ninguém pode pagar. É aqui que entra sua primeira escolha crítica. Ficar parado, tentando adivinhar, ou agir rápido antes que o caos te alcance. Seu corpo sente o frio entrando, a escuridão avançando. E esse choque inicial é exatamente o que separa quem sobrevive de quem congela emocionalmente. Nesse momento você precisa assumir o controle mesmo sem saber tudo, porque o colapso nunca te dá informações completas, ele só te dá consequências. É um jogo psicológico em que a sua mente será sua maior arma, ou sua própria armadilha. Se você já sentiu esse aperto no peito só de imaginar o mundo desligando, comenta a palavra "acordei" aqui embaixo. É um jeito simples de me mostrar que você está realmente dentro dessa história, vivendo cada segundo como se fosse real. Quando você finalmente toma a primeira decisão e se move, algo inesperado acontece. O mundo ao seu redor parece mais hostil do que deveria. Cada sombra parece maior, cada ruído parece mais perto, e o ar frio toca a sua pele como se estivesse testando os seus limites. E esse é o momento em que a ficha cai. Não existe mais "alguém vai resolver isso". Agora é você contra o colapso. E o colapso não espera. É aqui que entra a segunda decisão: proteger o seu corpo antes de proteger qualquer outra coisa. Porque no apocalipse, o frio, o vento e a inércia são inimigos tão perigosos quanto qualquer saqueador. Seu corpo é o seu único abrigo móvel, sua única fonte contínua de calor, seu único recurso que não quebra. Mas ele também é frágil, e o ambiente pós-apocalíptico sabe exatamente onde atacar: condução, convecção, radiação. 3 formas silenciosas de te desmontar por dentro. Se você não entende isso logo no início, você perde energia, perde foco, e quando a sua mente falha, tudo falha junto. Por isso, antes de buscar comida, antes de procurar abrigo, antes de qualquer plano heróico, você precisa blindar o seu corpo, bloquear cada rota por onde o frio tenta roubar sua vida.
Se essa parte fez sentido para você, comenta protegido aqui embaixo, só para eu saber que você está acompanhando cada detalhe desse universo. Às vezes a gente passa tanto tempo tentando parecer forte que esquece de olhar para dentro do caos que carrega. E é exatamente aí que muita gente se perde, nesse silêncio pesado que ninguém vê, mas que molda cada escolha, cada ausência, cada tentativa de seguir em frente. Quando falo de cura interior, não estou falando de algo distante ou abstrato. Estou falando desse ponto invisível onde o coração parece querer explicar algo que a mente ainda não entende. E talvez seja por isso que tantas pessoas vivem como se estivessem caminhando em ruínas, tentando reconstruir pedacinhos de si mesmas enquanto fingem que está tudo bem. Só que existe um momento, um pequeno instante em que a gente finalmente percebe que não dá mais para fugir das próprias sombras. E quando esse instante chega, tudo muda. Porque é ali que começa o processo de reconexão, aquele que ninguém ensina, mas que todos procuram. É nesse espaço emocional que o verdadeiro caminho se revela, mesmo que ainda cheio de dúvidas, dores antigas e memórias que tentam nos puxar para trás. Se até aqui algo dentro de você fez sentido, respire fundo e coloque nos comentários a frase "Eu estou voltando para mim". Isso não é só um gesto simbólico, é uma declaração de presença, de consciência e de movimento. Existe um ponto da jornada em que a reconexão deixa de ser apenas um desejo e começa a se transformar numa escolha consciente, quase como se algo dentro de você finalmente decidisse parar de correr. É quando o corpo pede descanso, a mente pede silêncio e o coração pede verdade. Nesse momento você começa a perceber que a cura interior não acontece de uma vez. Ela surge em camadas, como se cada pequena compreensão abrisse espaço para outra ainda mais profunda. E é curioso como mesmo sem perceber, a gente começa a resgatar partes esquecidas de nós mesmos. Aquela coragem que parecia perdida, aquela sensibilidade que você achou que tinha apagado. Aquela luz interna que insistiu em permanecer acesa mesmo nos dias mais escuros. Essa expansão emocional não exige pressa, mas pede presença. E quanto mais você se permite sentir, mais percebe que a transformação sempre começa no silêncio que ninguém vê. Naquele instante em que você assume que merece algo melhor. E se isso tocou alguma parte sua, escreva nos comentários "Minha luz está despertando", porque esse simples ato marca o início de uma nova etapa dentro de você. Às vezes a verdadeira virada acontece quando você finalmente entende que não precisa mais lutar contra si mesmo para seguir em frente. É como se o corpo, depois de tanto tempo tenso, encontrasse um ponto de entrega e a alma respirasse um pouco mais fundo. E nesse respiro, algo muda. Você percebe que cada fragmento de dor que carregou até aqui não veio para te punir, mas para te mostrar caminhos que só a autocura poderia revelar. E nesse instante, a mente para de repetir velhos medos e começa a abrir espaço para uma nova frequência interna, uma vibração mais leve, mais consciente, quase como um chamado silencioso para a transformação energética que sempre existiu em você. É nessa abertura que a sensibilidade volta a fazer sentido e você começa a se tratar com mais gentileza, como quem reconhece que cada passo, por menor que seja, é parte da sua jornada de cura. E se esse momento está acontecendo dentro de você agora, escreva nos comentários "Eu escolho minha cura", porque declarar isso é o primeiro passo para sustentar essa nova fase. É curioso como quando você começa a escolher a própria cura, alguns silêncios ganham um novo significado. Aqueles momentos em que tudo parecia vazio agora começam a soar como pequenos convites para ouvir sua própria energia interna sem interferências. E à medida que essa escuta se aprofunda, você percebe que existe uma sabedoria antiga em você, quase como uma bússola emocional que sempre tentou te orientar. Só que antes, o ruído do medo abafava tudo. Agora, cada sensação se transforma em um lembrete de sua frequência emocional está mudando, se alinhando a algo mais verdadeiro. Nessa fase é normal sentir um misto de calma e inquietação, porque seu corpo reconhece que está entrando em um novo território de cura energética. E se isso está acontecendo com você, declare nos comentários a frase que simboliza essa passagem. Estou pronta ou pronto para essa nova versão. Não para finalizar nada, mas para abrir ainda mais esse espaço interno que está só começando a se revelar. À medida que você entra mais fundo nesse estado de reconexão energética, começa a perceber algo que muitas vezes passa despercebido: a forma como o seu corpo reage quando finalmente se sente seguro. É como se cada respiração abrisse espaço para uma nova camada de cura emocional, revelando memórias, sutilezas e pequenos sinais que antes eram ignorados no meio da correria. E quando essa segurança interna começa a se estabilizar, um novo tipo de coragem aparece. Aquela que nasce do silêncio, não da pressão.
Você passa a notar que aquilo que chamava de fraqueza era na verdade apenas uma parte sua pedindo acolhimento. Essa mudança de percepção é um marco na sua jornada vibracional, porque mostra que sua frequência de cura não está mais reagindo ao passado, mas respondendo ao presente. E se essa sensação estiver ecoando em você agora, comente a palavra despertando, não como um fim, mas como um lembrete vivo de que esse processo continua se abrindo. Quando você começa a enxergar suas escolhas com mais clareza, percebe que algumas nelas nunca foram realmente suas. Foram herdadas, impostas ou construídas a partir de medos antigos que ainda ecoam na sua energia. E é justamente nesse ponto que a consciência do agora faz toda a diferença. Ela ilumina aquilo que você vinha repetindo no automático e devolve a você o controle da sua própria narrativa. É quase como se uma nova luz atravessasse o caos interno e revelasse rotas escondidas, caminhos que sempre estiveram lá, mas que você não conseguia acessar porque ainda carregava pesos que não pertenciam mais à sua jornada. Ao reconhecer isso, você começa a sentir uma libertação silenciosa, uma expansão emocional que te aproxima da sua frequência de verdade, aquela que te guia sem gritar. E se essa parte tocou você de alguma forma, comente a palavra renasço para ancorar essa virada dentro de você, porque a partir daqui, tudo fica ainda mais profundo. Quando você percebe que a maioria das pessoas só reage ao caos, mas quase ninguém se prepara para ele, algo dentro de você desperta, como se a própria frequência do perigo te chamasse para um estado mais alerta, mais consciente. E essa mudança não acontece de uma vez. Ela começa naquele instante silencioso em que você sente que algo está errado, mas ninguém mais parece ver. É aí que surge a verdadeira diferença entre quem sobrevive e quem se perde. A capacidade de interpretar os pequenos sinais, aqueles detalhes sutis que anunciam um colapso muito antes do mundo admitir que ele está chegando. Pode ser a tensão no ar, um comportamento estranho, um padrão que se rompe, uma energia que deixa de fluir. Cada mínima fissura no ritmo do cotidiano carrega uma mensagem, e quando você aprende a ouvi-la, você nunca mais volta ao estado de vulnerabilidade antiga. Se essa parte te tocou, comente a palavra "eu vejo", porque ver de verdade é sempre o primeiro passo. Quando o primeiro impacto passa e a mente finalmente aceita que o mundo ao redor mudou, surge o segundo desafio ainda maior: decidir quem você se torna nesse novo cenário. É aqui que muitos caem, não por falta de recursos, mas por falta de clareza interna. No silêncio entre um ruído de sirene e o próximo alerta, você percebe que não está apenas lidando com o colapso externo, está enfrentando o seu próprio. E essa batalha é mais profunda do que qualquer ameaça lá fora. É a luta contra o pânico que tenta assumir o controle, contra a voz interna que insiste que você não está pronto, contra a tentação de congelar enquanto tudo exige movimento. A verdadeira sobrevivência começa quando você escolhe agir apesar do medo, quando entende que cada passo, por menor que seja, redefine sua linha do destino. Se algo nesse trecho ressoou em você, comente "eu avanço", porque avançar, mesmo tremendo, é o que mantém sua história viva.